noite, amada igreja. Boa noite a todos aqueles que nos assistem, espalhados por esse nosso Brasil maravilhoso e continental. Mais uma vez estamos aqui reunidos na intenção de prestar a Deus um culto de louvor, um culto de adoração, um culto que exalte a majestade do Deus vivo, do Deus Altíssimo, do Deus Criador dos céus e da terra, porque Ele, e somente Ele, é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Eu quero desejar agradecer a todos que nos assistem, a sua atenção, o tempo que você tem dedicado a meditar conosco, a adorar conosco, e desde já também rogo a Deus as suas bênçãos sobre sua vida, sua casa e sua família. Nós vamos iniciar este culto buscando a presença do nosso Deus, para que Ele mesmo nos dirija em tudo, nos capacite em tudo e receba também do alto o nosso culto. Oremos ao nosso Deus. Amado Senhor, Deus onipotente, Deus dos céus e da terra, Tu que do alto contemplas todas as coisas, Tu que és onisciente, onipresente e onipotente. Nesta hora, ó Deus, nós, o Teu povo, humildemente rogamos, ó Deus, ao Senhor, na mediação de Cristo Jesus, que venha nos capacitar, nos iluminar, ó Deus, e nos habilitar para que te prestemos este culto, o culto de adoração, o culto de louvor, de exaltação à tua glória, à tua majestade. Deus bendito, toma as nossas vidas, fala aos nossos corações, fala com cada ouvinte, ó Deus bendito. Ó Deus, fala, Pai, profundamente, que a tua palavra encontre nos nossos corações, ó Deus, terrenos bem preparados para serem edificados pelo Senhor. Recebe os louvores que te prestaremos aqui, ó Deus, as orações que ainda serão levantadas e colocadas diante do Senhor nesta noite, e que a palavra, Senhor, que o teu servo nos trará também nesta noite, Deus, seja de fato, Deus, edificante, ó Deus, enviada por Deus para transformação, para trazer renovo de esperança aos aflitos e para trazer, ó Deus, luz e esperança àqueles que ainda a buscam. Ó Deus, usa, pois, o teu servo e abençoa cada ato deste culto. É nossa oração a ti, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Meus queridos, eu peço a você agora que aí mesmo na sua casa, no conforto da sua família, que cada um agora possa abrir a palavra do Senhor. Nós vamos estar aqui lendo o Salmo de número 11. Abra, pois, a sua Bíblia no Salmo de número 11, e nós vamos fazer essa leitura. E eu gostaria que você acompanhasse aí na sua casa, onde você estiver, então, assistindo ou cultuando conosco nesta noite. Salmos 11. O texto da palavra do Senhor nos diz o seguinte: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Glória a Deus. Nesse salmo, então, o salmista inicia fazendo a sua oração bem direta ao Pai. E ele diz: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Ele está falando dos falsos amigos, que nos momentos de dificuldade, no momento em que o servo de Deus passa por prova, colocam à prova, inclusive, a existência e o cuidado de Deus. Mas o salmista já inicia dizendo: eu me refugio no Senhor, independente do que falam, do que falem, do que venham a dizer dele. Ele diz assim: por que vocês diriam isso? Vocês armam ciladas contra mim. E ele diz assim: se vocês pudessem destruir o meu fundamento, né, que seria de mim? Mas ele então, no verso 4, repete mais uma vez na sua oração: o Senhor está no seu santo templo. Ele diz: o meu Deus vive, o meu Deus governa, o meu Deus guarda. Eu sei que Ele é por mim.
por isso eu me refugio nele. Então ele continua falando aqui que o prêmio dos perversos, o prêmio dos ímpios é a justiça santa e inescapável de Deus, mas que o Senhor resgata, o Senhor socorre aqueles que são seus. Que nós possamos nesse domingo, né, nesses tempos que temos vivido, renovar no Senhor também a nossa esperança, porque em momentos desse tipo nós só podemos então testar a nossa confiança no nosso Deus. Que possamos dizer como o salmista Davi, antes de qualquer calamidade, antes de citar as dificuldades, possamos iniciar as nossas orações dizendo: no Senhor me refugio. Não adianta o que venham me dizer, não adianta a prova que venha tentar me enfraquecer a minha base, porque o Deus no que eu confio está no seu santo templo, de lá ele contempla todas as coisas. Atentos estão os seus olhos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Eu tenho um Deus que é reto. E ele então fala do que o Senhor fará com aqueles que permanecerem na sua incredulidade, né, permanecerem no seu pecado. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. O vento abrasador será a parte do seu cálice. Nós não desejamos isso para ninguém. Nós desejamos que todos conheçam o Senhor, sejam resgatados e experimentem não a justiça de Deus, mas o seu santo amor. Porque ele diz, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Nesse espírito de adoração, no qual iniciamos esse culto, nós vamos louvar ao nosso Deus, vamos entoar a Ele louvores, e o hino que cantaremos agora, você pode abrir o seu inário, também pode acompanhar aí na própria tela, é o hino de número 153, Amparo Divino. Ele é o nosso amparo. Louvemos ao Senhor. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo meu Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e meu caminho alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E no momento de transpor o rio, que tu por mim viesse atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá dos céus descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, conduze-me contigo, para onde eu possa teu eterno amor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Teremos agora o nosso momento de confissão de pecados. Abramos as nossas Bíblias
no livro de Salmos, no capítulo 32, versículos de 1 a 5. Salmos, no capítulo 32, versículos de 1 a 5. Leiamos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Teremos agora alguns instantes de oração silenciosa, e após este momento eu estarei orando. Oremos ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai que estás nos céus, obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade, ó Pai, de orar ao Senhor, de estar à Tua presença. Neste momento em especial, ó Pai, peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas diante do Senhor. Sabemos que somos pó, sabemos que carecemos do Senhor. Por isso, ó Pai, neste momento coloco, ó Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas falhas, ó Pai, que o Senhor nos ajude a viver uma vida de santificação e de adoração ao Senhor, ó Pai. Que possamos, ó Pai, cada dia buscar mais na Tua palavra o conhecimento do Senhor, para que possamos, ó Pai, saber cada dia mais a Tua vontade para as nossas vidas, para que assim, Pai, possamos viver uma vida, Pai, de santificação, de adoração, de louvor, ó Pai, ao nome do Senhor, que é santo, ó Pai. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por mais uma oportunidade de estar na Tua presença, Pai. E mais uma vez eu te peço, perdoa os nossos pecados, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém. Certos do perdão divino, porque as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã. Certo de que o Senhor não resiste ao coração quebrantado e contrito, nós vamos ainda cantar ao Senhor o hino 71, que tem como título Perdão. Louvemos a Deus mais uma vez nesse hino que é uma oração. Louvemos a Deus. 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Boa noite, prezados irmãos. Vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus. Agora, neste momento, quando nós vamos para intercessão, fazer uma oração de intercessão. Mas vamos ler um texto em Jó, capítulo 42, versículo 7. Nós vamos orar ao Senhor e eu quero convidar vocês a orarem comigo.
Jó 42, versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor diz também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Meus irmãos, aqui nós vemos 3 pessoas procurando certamente Deus em intercessão, perdão pelos seus pecados, porque eles não disseram o que era reto do Senhor. No entanto, Deus responde a eles que não aceitaria deles diretamente o pedido de perdão, que era necessário um intercessor, e no caso esse intercessor era o servo Jó. Meu irmão, quem sabe você é um intercessor que o Brasil está precisando neste momento de agonia que nós estamos passando com o Covid-19. A terra está passando por essa agonia. Quem sabe você é um intercessor que o nosso irmão que está padecendo necessidade, está precisando de um consolo, está precisando de uma cura. Quem sabe você é essa pessoa que intercede, de quem Deus aceitará a intercessão. Neste momento, enquanto eu estiver orando, ore você também. Exerça a sua fé. Vamos ser intercessores junto ao Pai. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo teu grande poder. Louvamos-te, ó Deus, pelo teu grande amor, amor que nos salva, amor que nos cura. Ó Deus bendito e eterno, queremos, ó Deus, neste momento, interceder, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão padecendo de dores, que têm doenças, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor os cure. Queremos rogar, ó Deus, as tuas consolações, ó Deus, sobre aqueles que estão aflitos. Pai Celeste Eterno, rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoa aqueles que estão, ó Deus, em dificuldades financeiras. Ó Deus bendito e eterno, olhe para o teu povo, olhe para aqueles que clamam, ó Deus, por ti. Pai Celeste, olhe para eles com amor. Atenda, ó Deus, as nossas orações. Livra-nos, ó Deus, do mal. Ó Pai Celeste, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados, ó Deus, do povo. Perdoa os pecados, ó Deus, dos brasileiros, do mundo. Ó Deus bendito e eterno, tenha misericórdia de nós. Ouça nossas orações. Nós oramos, ó Deus, não porque nós somos os intercessores perfeitos, mas em nome de Jesus Cristo, que é o nosso intercessor perfeito. Pai Celeste, tenha misericórdia de nós. Amém. Continuando este culto, agora com muita alegria nós vamos cantar, uns hinos, uns cânticos espirituais. Vamos lá. Cordeiro Santo que nos trouxe a
Pai bendito, obrigado, Pai, por podermos exaltar o Teu santo nome. Neste momento, ó Pai, suplicamos em nome de Jesus que nos prepare, Pai, para receber a Tua palavra, que será lida e exposta, Senhor amado, pelo Teu servo, Pastor Belmiro. Que a Tua palavra realmente, Deus, encontre os nossos corações dispostos a ouvir, habilitados a ouvir e a entender. Fala aos nossos corações. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que o Senhor Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Mais um culto, não é? No sistema de internet. Ainda estamos operando dessa forma, por todas as dificuldades que os irmãos já conhecem. Então, hoje, nessa noite, eu quero falar aos irmãos a respeito da nossa vida cristã. Tenho insistido com os irmãos a respeito da nossa vida cristã, a respeito do nosso testemunho. Hoje, mais uma vez, eu quero trazer para nós importantes princípios para a nossa vida cristã. Eu quero falar a respeito de como observar o tempo em que vivemos, as nossas ações, aquilo que estamos fazendo, todo o nosso testemunho, toda a nossa vida, buscando alegrar o coração do Senhor. E eu quero fazer isso a partir do texto de Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Abra comigo, abra a sua Bíblia, nesse texto de Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11 até o versículo 14, quando a palavra do Senhor nos fala assim: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, o alerta do apóstolo Paulo aqui, a igreja de Roma, é um alerta válido, um alerta que ainda hoje precisa ecoar no nosso coração. Precisa transformar a nossa alma num depósito de boas coisas. Precisa dar-nos coragem para enfrentarmos os desafios da vida, crendo firmemente que o Senhor da história está conosco. Que o Senhor Jesus, de forma muito bondosa e muito maravilhosa, tem tomado a nossa vida e tem nos dispostos nesse tempo para servir dignamente ao Senhor. Eu sempre digo, irmãos, que costumes, que observações talvez não valham nada se os crentes e se nós, de uma forma geral, como crentes do Senhor Jesus, como servos da cruz, não absorvermos de forma definitiva os princípios da palavra de Deus para cumprirmos tudo aquilo que Jesus nos ensinou e ensinarmos isso aos outros, aqueles que vêm depois de nós. Eu quero orar com a igreja nesse momento, pedindo que o Espírito Santo ilumine a mente de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, que nos habita, que nos instrui, que nos ensina, que faz com que nós nos lembremos de todas as coisas. Agora, ó Espírito Divino, de forma sobrenatural, ocupe a mente, o pensamento, o coração da igreja do Senhor, para que cada um, ó Deus, iluminado em seu entendimento, possa absorver os princípios da palavra dita àqueles irmãos crentes há tanto tempo, e assim possamos extrair dessas palavras ensinamentos que nos ensinem princípios da palavra de Deus para a nossa vida cristã nesses dias, e possamos aplicá-la com sabedoria, podendo colocá-las, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, e agirmos assim como verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus, nesse tempo de escuridão, de negritude, de sofrimento. Ensina-nos a andar conforme a Tua palavra, e assim, ó Deus, transforma-nos em praticantes dela. É assim que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida cristã é uma construção. Eu sempre digo que a gente começa uma construção e muitas vezes não sabemos o que vai sair lá na frente. Mas é uma construção como se fosse uma ponte que tivesse dois pilares, uma de início e outro do fim. E no meio estendesse o piso, o pavimento,
que liga esses dois pilares. Esse pilar do começo pode ser o início da nossa vida cristã. Quero comparar o pilar do início da ponte à nossa base de construção dessa ponte. Ao início, como nós começamos essa ponte da vida cristã, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus. E o pilar lá à frente, como futuro, quando Cristo voltar, com Ele estaremos, e a base ou o piso que se estende entre o passado e o futuro é o presente. É a nossa vida, é como nós caminhamos em direção ao futuro. Se houver algo de anormal, se algo acontecer a um dos pilares, irmãos, a vida cristã desaba. Se não tivermos os princípios da palavra firmemente guardados em nosso início de vida cristã, se não soubermos porque vivemos, em quem cremos, será difícil chegar ao futuro, irmãos, porque o nosso passado desabará frente às dificuldades do caminhar, desse presente tão difícil, tão complicado, numa época de dissolução e de problemas. Precisamos ter firmes os dois pilares, de quando nos convertemos, ter na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, firmes a completa convicção de quem nós somos e a quem servimos. Caminharmos depois, tendo essa base firme, no presente, irmãos, exercermos a nossa vida cristã com dignidade, com responsabilidade, com ética cristã. E assim nós chegaremos ao futuro, com os pilares firmes da construção da nossa vida cristã e de um presente firme também, baseado numa ética cristã construtiva, boa, firme e vigorosa. Deus está, irmãos, em constante modo de aproximação desse mundo. Deus está chegando, Jesus está vindo. Deus está penetrando nesse mundo de forma a resguardar os seus princípios, aquilo que Ele determinou que fosse do começo ao fim. A pregação bíblica não será nada mais sempre do que o anúncio da vinda de Cristo. Quando nós olhamos para os profetas do passado, Isaías, lá no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 6, ele já alertava o seguinte: olha, está perto o dia do Senhor. Todos os demais profetas falaram a respeito desse dia. E já no Novo Testamento, João Batista clamava aos quatro ventos. João Batista, aquele que preparava o caminho do Senhor, dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Toda essa expectativa expressa nos quatro evangelhos se materializou lá na cruz de Cristo. Lá na cruz, Cristo se transformou no Senhor da vida. Jesus se tornou Senhor sobre a morte, sobre o diabo e sobre o pecado. A igreja do Senhor experimentou esse poder, mas ao mesmo tempo, irmãos, experimentou a necessidade da paciência, do sofrimento, o que só vai acontecer e só terminará na volta de Cristo. E isso torna a expectativa uma urgência para o povo de Deus. Nós precisamos viver essa expectativa da volta de Cristo. A cada dia, a cada manhã, a cada noite, nós precisamos nos lembrar que Cristo está voltando. O Senhor virá e eu preciso, na minha vida, manter um testemunho de fé, um testemunho que agrade ao Senhor. O dia da volta de Cristo, só o Senhor sabe. Jesus expressamente disse: nem mesmo eu sei, só o Pai sabe. E o grande problema, irmãos, para a igreja é aguardar com fidelidade essa volta que está numa data incerta. Quando a gente sabe de algo que vai acontecer numa data definitiva, a gente já aguarda com toda tranquilidade, sabendo que vai acontecer. Mas quando nós não sabemos a data, quando nós não podemos prever isso, então caminhar de forma fiel, durante um tempo em que nós não sabemos, talvez fosse como fazer ou praticar aquele jejum de Jesus lá no deserto. 40 dias sem comer, sem beber, e Jesus aguardava o teste, Jesus aguardava a prova, e a prova não vinha. E deu uma semana, 2, 3, um mês, nada.
Jesus precisava se manter fiel aos seus princípios, aos princípios da vida cristã, aos princípios que ele mesmo iria pregar, aos princípios que ele iria nos ensinar, que são os princípios que nos levarão a Deus. Aguardar com fidelidade esse tempo é um problema para a igreja, irmãos, porque são muitas as distrações, são muitas coisas que nos tiram da fidelidade a Deus, da possibilidade de caminharmos fiéis a Deus. Então Paulo fala aos romanos aqui na sua palavra a respeito dessa expectativa e o estado de atenção que a igreja precisa ter. É necessário que a igreja viva um tempo eterno, um tempo completo, todos os dias, todos os momentos, numa eterna vigília. Um estado de atenção permanente, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. A igreja conhece que há um tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda e definitiva vinda, quando tudo então, irmãos, irá se consumar. Em muitas pregações de hoje, irmãos, infelizmente, o que nós ouvimos, o que nós vemos, é que Cristo é tão bondoso, resolvendo todos os nossos problemas, resolvendo todos os problemas da humanidade, sendo um Cristo bondoso, caridoso, que não quer mal a ninguém, que não levará ninguém para o inferno, que definitivamente tem o amor como único motor e se esquece da justiça de Deus. E Deus então, o Senhor Jesus, é obrigado a resolver os problemas da humanidade, que a volta desse mesmo Senhor fica completamente esquecida e tudo remete a uma excelente vida aqui e agora, nessa tábua, nesse patamar, nessa estrada do presente. Paulo pede à igreja aqui no texto que ela acorde desse sono profundo, que a igreja traga a consciência dessa volta próxima de Cristo, que pode acontecer agora, amanhã, depois, ou daqui 10 anos, ou daqui 50 anos, ou quando os nossos netos já forem idosos. Agora Paulo diz, tudo está claro para nós nessa eterna luta da luz contra as trevas. O raiar da realidade da salvação se anuncia cada vez mais perto. Precisamos perceber que a vida não está parada num pátio de estacionamento, irmãos. A vida cristã não está parada num pátio de estacionamento, ela caminha para o futuro, ela caminha para a solução final. Ela está numa rodovia pavimentada em direção ao final de todas as coisas. Assim Paulo chama a atenção da igreja e chama a igreja para reagir, para acordar, para fugir da letalidade da inanição. A palavra do Senhor nos diz para buscar o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, é tempo de buscarmos o Senhor, é tempo de buscarmos a presença santa do nosso Deus, é tempo, irmãos, de buscarmos a segurança da sua palavra. Eu quero usar pelo menos 3 argumentos, irmãos, para falar a respeito da nossa busca desse caminhar, do nosso tempo em que podemos pensar um pouco aquilo que Paulo fala à igreja como esse caminho da prudência, como esse caminho dos princípios cristãos. Como primeiro princípio, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 11, que diz assim: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ou seja, Paulo está alertando e dizendo: olha, a salvação de vocês está chegando. O tempo passa rapidamente, os sinais se acumulam, mostrando que Cristo está às portas. Passou o tempo da igreja dormir, brincando de ser cristã, vivendo as fábulas que nós ouvimos pelos falsos profetas. A vida aqui, irmãos, já está deixando de ser importante. As conquistas ficarão aqui, os bens ficarão, os filhos, os netos e tudo que nos cerca nesse presente serão engolidos pelo tempo, se Cristo não voltar antes. É preciso, irmãos, que a igreja reverta as suas expectativas,
que ela busque o Senhor, que ela viva plenamente uma vida cristã que honre ao nosso Salvador Jesus Cristo. O dia dele, o dia do Senhor está perto, as profecias estão se cumprindo. Paulo nos chama como igreja a deixarmos a letargia para assumir a atividade genuína da graça que nos alcançou. A graça é salvação em movimento, a graça é salvação em princípios. A graça é salvação numa vida própria, dedicada, entregue, guardada, preservada pelo poder de Deus. Nossa salvação final, irmãos, estava perto, e agora cada dia está mais perto de ser finalizada. Olhar para trás é visar a expectativa do futuro. Paulo diz: olha, vocês já conhecem o tempo, vocês sabem que Cristo está voltando. Vocês precisam estar alertas, já é hora de despertar do sono. A sua salvação está agora mais perto do que quando você se converteu. Quando você creu em Cristo Jesus, a partir disso, Cristo colocou em seu coração diversos princípios que precisam estar ativos, porque você aprendeu e você está caminhando, você saiu de um ponto, está indo para o ponto futuro agora. E nesse ponto futuro está a volta de Cristo Jesus. Seja Ele voltando para toda a humanidade, seja Ele voltando apenas para você. Esteja alerta, é o que Paulo diz à igreja. Vocês conhecem o tempo, vocês sabem que isso vai acontecer. Em segundo lugar, irmãos, o versículo 12 diz assim: vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O tempo está passando rapidamente, já vai alta noite, o anoitecer já passou, a aurora se aproxima, diz o Senhor. O dia vem chegando, o tempo está passando muito rapidamente, o dia de Cristo se aproxima com uma velocidade que nós não conseguimos absorver. Se Paulo disse no versículo 11 que a igreja precisa acordar, agora no versículo 12 ele diz que a igreja precisa vestir-se. Você estava vestido de algo para dormir, agora você está vestido e precisa se vestir para acordar, porque a aurora está chegando. É preciso encarar a situação que nós estamos vivendo e agir com lucidez. É hora de pôr roupas novas. Ele diz: vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É hora de pôr roupas novas, trazidas pela reconciliação de Deus conosco, porque nós somos criaturas do Senhor, nós somos novas criaturas do Senhor, nós somos os filhos de Deus, e o que precisamos apresentar ao Senhor são novas roupas, é um novo modo de se vestir, é um tempo novo na nossa vida. Primeiro, irmãos, é preciso uma atitude crítica e ativa em relação à velha vida. Deixemos as obras das trevas, não somos mais os mesmos. Cristo nos conquistou para uma nova vida, é o que Paulo está dizendo: vocês foram conquistados. A palavra diz: olha, vocês acordaram em algum tempo na sua história, na sua vida. O autor da sua vida te fez despertar para um novo tempo. Deixe, pois, as obras das trevas. É preciso fechar o baú do que nós fomos antes da conversão, irmãos. É preciso encerrar essa história. Ela não pode voltar à nossa consciência todos os dias. Revistamo-nos das armas da luz. Segundo, se é preciso uma atitude crítica e ativa em relação à velha vida, encerrando esse período, é necessário uma atitude desafiadora para a nossa vida. Nos revistamos das armas da luz. É um convite, irmãos, à santidade. É um convite a viver uma vida irrepreensível, própria daqueles que dizem ser de Jesus, daqueles que assumem que agora pertencem a um novo dono, que não são aqueles que vivem com seus pés enterrados no passado, perdidos em dissolução, perdidos num caminhar que já não lhes pertence mais. Em terceiro lugar, queridos, versículo 13, quando Paulo diz assim aos irmãos: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Em terceiro lugar, irmãos,
para arraigar os princípios de uma vida cristã que nos faça caminhar de forma digna em relação ao nosso futuro com Cristo, é preciso andar de forma digna do Evangelho. Ele diz: andemos dignamente. Precisamos andar com dignidade, altivos, porque servimos ao Deus Criador. Ele diz: andemos dignamente como em pleno dia, podendo ser visto o nosso comportamento, podendo ser enxergado aquilo que somos em Cristo Jesus. Paulo lista 6 grandes pecados, irmãos, que precisam ser evitados nessa caminhada e que estão fazendo parte de muitas pessoas nas igrejas do Senhor Jesus em todo o mundo. Para chegarmos limpos diante do dia de Cristo, para nos apresentarmos impecáveis diante do Senhor da nossa história, do eterno Deus, é preciso que abandonemos, é preciso que esses pecados sejam evitados. Ele começa falando de orgia. Ele diz: não em orgias e bebedices. Orgias são farras que degradam a moral dos homens, são uma moléstia que arrasta outros na mesma devassidão. É um conjunto de atitudes e de pessoas voltadas, irmãos, para o mal, para a orgia, para as farras sexuais. Ele diz: deixa a bebedice. Nós sabemos, os gregos bebiam muita bebida alcoólica. O café da manhã geralmente era pão e bebida em vinho, e até as crianças faziam isso. E Paulo diz: parem com isso. Esse não é o seu caminho, essa não é a sua história. Você não foi comprado com preço de sangue naquela cruz, o sangue derramado inocente por sua vida, para que você faça isso. Viva diferente, não seja beberrão, não viva em orgia. Ele diz: olha, deixa a impudicícia, que é a luxúria, a imoralidade sexual, irmãos, festinhas sexuais regadas a álcool, descontrole sexual, como nós vemos em tantos e tantos lugares acontecendo com servos de Deus. Paulo está dizendo à igreja: não viva nessa luxúria, esqueça isso. Ele diz: dissoluções, que é a depravação, os vícios perversos, a lascívia, quando o pecador nem mais esconde os seus pecados, irmãos. Há crentes que são tão lerdos que não escondem mais os seus pecados, porque estão levando uma vida que não é uma forma digna do Evangelho, nem está preocupado com a volta de Cristo, está preocupado sim em viver o presente aqui e agora. Contendas, diz Paulo, é um outro pecado que precisa ser afastado da vida. São as lutas, o espírito que nasce dessa competição desenfreada, essa competição ímpia que a gente vê aí fora, o desejo de posição, de poder, de prestígio, que muitas vezes afeta o próprio crente, e que nós vemos. Talvez possamos ver isso em tantas ações políticas. Crentes que até então davam belíssimos testemunhos, agora vivem em competição, em contenda, em luta. Isso é ímpio. Porque é um desejo de posição, de poder, de prestígio, que não serve ao Filho de Deus. Por último, Paulo fala do ciúme, que é a inveja. A falta de contentamento com o que tem, o desejo de possuir o que o outro possui. Alguém já disse que a inveja não é querer ter o que os outros têm, mas é querer que os outros não tenham o que eles têm. Desejo que eles sejam iguais a nós e não nós iguais a eles. E Paulo disse: o seu tempo, olhando para o futuro, esse patamar em que você está caminhando, essa estrada asfaltada, essa estrada da vida cristã que você precisa viver, não pode conter orgia, não pode conter bebedice, não pode conter luxúria, não pode conter dissolução, depravação, contendas, lutas, ciúme, inveja. Tudo isso não é uma forma de viver digna do Evangelho. Paulo está dizendo a eles: olha, Roma é assim.
Roma é uma cidade difícil, complicada, cheia de grandes problemas e de grandes pecados, mas vocês não podem ser assim, vocês são os filhos da luz, vocês discernem o tempo, vocês sabem que Cristo está por vir, portanto vivam de maneiras diferentes. E quando Paulo então vai concluir, não é? Ele nos leva para o seu versículo 14, que diz o seguinte: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então Paulo chama a igreja agora a revestir-se, vestir-se dos trajos de Jesus Cristo, buscar uma conformação com o Senhor, porque esse é o destino daqueles que enfrentarão o dia do Senhor de forma alegre e bem-aventurada. Aqueles que olharão para Jesus de forma bendita, que serão chamados de servos, de filhos, de amigos, que serão convidados a viver uma vida eterna em paz no dia de Cristo, são aqueles que se revestem dos trajes da humildade de Jesus Cristo. Essa é uma conformação da nossa ética de vida cotidiana aos modelos e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Paulo diz: olha, revestivos do Senhor Jesus, aprendei com Ele, andem com Cristo, vivam com Cristo, vivam aquilo que Cristo viveu, sejam contentes com aquilo que têm, não vivam disputando uma vida difícil, complicada como os ímpios. Lembre-se do pilar da sua fé, de quando lá atrás você creu no Senhor Jesus para a sua salvação. E lembre-se que quando você creu em Cristo, lá atrás na sua vida, já se vislumbrava o outro perfil, o outro pilar do futuro, que era a sua salvação no dia de Cristo, quando Cristo então reunirá e completamente salvará o homem dos seus pecados, fazendo com que sua alma e seu corpo estejam todos prontos, livres, alegres, reformados, transformados para uma vida eterna com o Senhor. E aí, entre o antes, quando você creu, e o depois, quando você será resgatado, você tem um presente para caminhar, e o seu presente precisa ser dessa forma que o Paulo diz aqui nessa sua palavra. Gálatas capítulo 3, versículo 27 diz o seguinte: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vocês foram batizados em Cristo, vocês se revestiram de Cristo, vivam como Cristo uma vida digna de ser vivida. É o desenvolvimento diário de disciplina cristã, renegando a impiedade passada, caminhando para uma santidade cada vez mais perfeita. É uma aproximação, uma disposição cada vez mais constante, renovada a cada manhã pelas misericórdias de Deus. Deus renovou a sua misericórdia nessa manhã, quando Ele olhou para você e te deu mais um tempo de fôlego de vida, para que nessa noite você glorificasse o nome do Senhor com a sua fé e a sua disposição de viver uma vida digna de ser vivida, uma vida digna de um cristão que olha para o futuro, que entende o dia de Cristo, que sabe que Jesus está às portas. Esse texto, irmãos, da palavra de Deus, chama a igreja à sobriedade, chama a igreja a ser sóbria, como forma de demonstração da ética cristã autêntica, diante da condição, da consciência e da expectativa da chegada do dia do Senhor. Essa ética cristã que você precisa viver a cada momento, precisa viver todos os dias, precisa entender como a ética cristã a ser vivida até ser entregue ao Senhor Jesus. Eu quero concluir fazendo 4 aplicações para a sua vida nessa noite. E 4 aplicações olhando para esse texto, que nos chama a termos a atenção voltada para o que somos em Cristo Jesus. A primeira aplicação, irmão, para a sua vida: se você está dormindo quanto a uma ética cristã baseada na santidade, é hora de acordar. Cristo nos chama a apresentarmos um culto de vida digno da aceitação do Senhor. Não abra mão de uma vida digna dos ensinamentos de Cristo. Revista-se de Cristo Jesus. Se você está dormindo,
se a sua ética cristã ainda não está baseada na santidade, se você tem deixado passar algumas coisas, acorde. É isso que Paulo está dizendo à igreja, acorde. Você conhece o tempo, você sabe que Cristo pode voltar a qualquer momento. E nós precisamos nos apresentar a Ele com os mesmos trajes com que Ele viveu a sua vida nessa terra. Segunda aplicação, irmãos. A sua salvação está mais perto de se concretizar do que estava no dia da sua conversão. Pode ser que Cristo nos guarde até a sua volta, mas pode ser que Ele nos chame antes. Então a nossa salvação, a cada momento que vivemos, irmãos, está mais próxima de ser concretizada do que no dia da nossa conversão. A cada dia estamos mais próximos do Senhor Jesus. E Ele pode nos chamar a qualquer momento. E no dia do Senhor, nosso corpo será juntado à nossa alma, transformado, glorificado, para honrar o Senhor. E nossa alma sabe disso. Sua salvação está mais perto do que quando você creu. Portanto, atenção na sua vida cristã. Atenção no seu presente cristão. Terceira aplicação para você. É preciso que deixemos todas as obras do mal, coisas que pareciam naturais antes de termos a Cristo. E é preciso que nos revistamos da imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. O que serviu não serve mais. Aquela roupa ficou demais pesada para nós, irmãos. A roupa do pecado, a roupa da tristeza, a roupa da inconformação, a roupa da reclamação, da murmuração, não serve ao crente. Ela é pesada demais para viver a vida cristã. Ela te arrasta. Eu creio que quando Cristo diz para nós deixarmos na sua cruz os nossos fardos, Ele está falando exatamente disso. Deixarmos essas coisas do passado e vivermos agora como crentes, filhos de Deus, dignos, guardados, protegidos e livres, para viver uma vida cristã digna. Quarta e última aplicação. Ande com cuidado. Relegue em piedade as paixões mundanas. A luz já te iluminou e você precisa fazer uma escolha definitiva. Andemos na luz como Ele está na luz, nos convida João. Andemos na luz, com cuidado, éticos, com princípios cristãos baseados na vida de Cristo. Irmãos, eu espero que Deus nos abençoe, que Deus nos dê discernimento da sua santa, da sua bendita palavra, que Ele nos ajude a caminhar uma vida cristã digna, que Ele nos ajude a caminharmos em fé, a caminharmos em paciência, a caminharmos, ó Deus, com a ética cristã verdadeira, limpos, renegando a impiedade e caminhando para a luz do dia do Senhor que já se aproxima. Esse é um convite que eu faço a você. Caminhemos nos princípios de Cristo Jesus, vestindo os trajes da humildade, da mansidão, da bondade e da perseverança na expectativa do dia final, quando estaremos com Jesus Cristo. Deus te abençoe, você e sua família, te guarde, te dê uma boa semana, guardado e protegido no poder do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, entregamos ao Senhor o nosso culto, agradecidos, ó Deus, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua bondade sobre a nossa vida. Nos dê, Deus, princípios, para que possamos caminhar dignamente a nossa vida cristã, não olhando para trás, mas olhando para frente, para o futuro, para o dia de Cristo Jesus que já se aproxima. E quando esse dia chegar, ó Deus, guarda-nos em Teu poder para todo sempre. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Irmãos queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e que o Senhor definitivamente coloque os seus olhos sobre nós. Estamos caminhando, irmãos. A igreja está caminhando. O templo está fechado, o culto não. O Senhor continua sendo cultuado em nossos corações. E que os nossos princípios reflitam essa grave vida responsável no caminho do Senhor. Deus nos abençoe, Deus te guarde, Deus te dê uma semana próspera,
Precisamos orar pelos irmãos que estão adoecidos, precisamos pedir ao Senhor que abençoe a nossa vida e precisamos pedir ao Senhor que confirme em nosso coração as suas palavras. Deus seja com você, com a sua família, que seja uma semana próspera, que seja uma semana de paz. Estejamos juntos, ligando uns para os outros, conversando, nos aproximando, orando uns pelos outros. Ore pelo seu pastor, ore por minha família, para que Deus continue concedendo graça e misericórdia na minha vida. Eu oro por você, você ora por mim, e assim nós fazemos, nos dispomos a caminhada que está do pilar de onde nós nos convertemos, até o pilar do futuro, quando Cristo virá, quando o dia do Senhor iluminará os nossos corações. Deus te abençoe, fique com Deus, até o próximo culto, em nome do Senhor Jesus.